Graça e paz, irmãos. Nós já estamos no segundo mês de reclusão. E como passou o tempo, nós gostaríamos de louvar a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a sua igreja, mesmo a gente não podendo se reunir. Obrigado, Deus seja louvado. Nesta manhã, nessa tarde ou nessa noite, nós vamos meditar num texto em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, com o tema Mensagem Humanista. Irmãos, não é que o pastor vai pregar hoje uma mensagem humanista, mas nós gostaríamos de ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, que diz: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esse texto está no momento de Jesus com os seus discípulos, e aqui Jesus está conversando com os discípulos, e no livro de Marcos fala que também está falando para as multidões. Mas no momento anterior, Jesus fala com Pedro, e é interessante nós observarmos aqui o versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Em que contexto que está isso? Irmãos, anteriormente, Pedro faz uma confissão, e o próprio Jesus diz no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Pedro, no momento, é visto, e o próprio Jesus fala que Deus revela para o próprio Pedro essa verdade, que Jesus era o Cristo enviado de Deus, e logo em seguida Jesus fala para Pedro: arreda, Satanás. A gente vê aqui que não é que Pedro estava possesso de algum demônio ou do próprio diabo, mas olha só, Jesus está confrontando Pedro um princípio em que não era um princípio de Deus. Olha só, quando Jesus começa a prever a sua morte, e ele fala ali com os discípulos, e nessa fala de Jesus com os discípulos, Pedro chamou Jesus à parte e falou assim: tem compaixão de ti mesmo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí Jesus falou assim: arreda, Satanás. Não é que Pedro estava possesso, mas o princípio atrás das palavras de Pedro não era um princípio que era um princípio divino, não era um princípio que o próprio Jesus, ele aqui confronta. E ao fato disso, nós queremos observar, irmãos, que com isso Jesus o que está querendo trazer à luz para todos nós é que o próprio Pedro, discípulo de Jesus, ele é repreendido para algumas questões de valores. E eu gostaria de meditar sobre isso com os irmãos, nesse texto que nós estamos aqui meditando. Lá no livro de Marcos, capítulo 8, fala que Jesus usou esse mesmo texto, falando para os discípulos e falando também para as multidões. Então, irmãos, o que nós estamos ouvindo e experimentando nos dias de hoje? E juntamente com isso,
vamos notar que a nossa fé muitas vezes está sendo montada em alguns absurdos. Esses absurdos, para nós, muitas vezes é conveniente, é gostoso para a nossa própria vida, é fácil, sem muito compromisso e sem muito sacrifício. Irmãos, existe uma grande diferença entre o evangelho que era pregado na igreja primitiva para o evangelho que é pregado nos dias de hoje. Nos dias dos apóstolos, a perseguição era ávida, a perseguição era forte. Então, naquela época, se converter significava colocar a cabeça, colocar a família, colocar os amigos a prêmio. Era capaz de perder tudo. Pedro não podia pregar como se prega hoje, prometendo sucesso, felicidade, muito dinheiro, prosperidade e solução de todos os problemas. Irmãos, o apelo à conversão naqueles dias implicava em um convite para o sacrifício. Naquela época, sem prometer muito, os cristãos abalaram o Império Romano e mudaram o curso da história. E a gente gostaria de perceber com isso por quê. Mudaram o rumo da história. Por quê? Primeiro, a mensagem era para arrependimento. Irmãos, as pregações tanto de João Batista como o do Senhor Jesus começava com a proclamação do arrependimento. João Batista dizia: arrependei-vos. Qualquer pregação que não exija das pessoas que se submetam novamente ao governo moral de Deus não é uma mensagem cristã. Converter-se envolve em abandonar o pecado. Quantas pessoas se veem donas de si mesmas, querendo ser felizes a qualquer preço? Aceitam ao apelo, recebem oração, mas continuam donas de seus próprios destinos, não mexendo em nada, a causa que as levaram a afastar de Deus. Continuam suas vidas controladas pelo eu e não por Deus. Esse é o primeiro ponto que mudou o rumo da história. Qual é o segundo ponto? Mudaram o rumo da história, mas por quê? Porque a mensagem era cristocêntrica. Hoje a mensagem do evangelho humanista está alicerçado, está centrado nas necessidades das pessoas. Se não satisfizer as necessidades, então a mensagem não foi boa. Se não houver choro e emoção, então o culto não foi abençoado. Se não manifestou demônios, se não manifestaram os dons, então o culto foi fraco. Irmãos, percebe aqui o grande perigo? As coisas, as manifestações, emoções, demônios são mais importantes do que o próprio Deus. O evangelho bíblico não questiona as necessidades das pessoas, mas, irmãos, afirma o direito de Deus governar sobre todos os homens. A mensagem humanista coloca o homem como centro do evangelho e Deus procurando meios para satisfazer este homem. A mensagem humanista tem essa ênfase. O evangelho bíblico coloca Deus como centro, o homem como pecador e Deus oferecendo uma grande e maravilhosa oportunidade de se arrepender. O que mostra claro hoje é aquela expressão: dê uma chance para Deus. Nesse tipo de evangelho, irmãos, o homem é que dá chance para Deus.
O evangelho bíblico, que eu saiba, é Deus que dá uma chance fantástica aos pecadores condenados ao inferno a se converterem. Mudaram o rumo da história porque a mensagem era Cristo, o Senhor. As pessoas se interessam por qualquer um que lhes possa oferecer ajuda e melhorar a vida. Irmãos, não é difícil, não há resistência, não há questionamento quando se fala de um Salvador. A grande dificuldade do homem é sujeitar-se à vontade de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, 10 vezes aparece a expressão Salvador. Mais de 100 vezes aparece a expressão Senhor. Intelectualmente, sabem da obra expiatória e redentora de Jesus, sem, contudo, render suas vidas ao domínio de Jesus. Muitos se convertem por prometerem somente a salvação e omitem que essa salvação só se dará à medida que as pessoas deixarem o eu e permitirem que Cristo reine em seus corações. Em uma ocasião que participamos de um grande evento evangelístico, o Conselho de Pastores conseguiu encher um ginásio de esporte. Muita gente. Qual era o slogan, o chamariz? Era assim, tinha um cartaz na cidade dizendo: homem que voltou a reviver. Uma pessoa que tinha morrido e ele voltou à vida. E essa pessoa veio para dar um testemunho, e eu achei interessante. Aquele dia o ginásio ficou lotado. E eu achei impressionante a maneira como tudo se transcorreu. Ali ele compartilhou o que aconteceu, que ele morreu, que ele viu indo na presença de Jesus e tal. E Jesus falou que disse que não era para ainda chegar, e ele voltou e reviveu. E a mensagem e o testemunho dessa pessoa foi assim, todo mundo ficou impressionado. E no momento final ele fez um apelo: quem é que gostaria de entregar a sua vida para esse Jesus que me trouxe aqui, o qual estou vivo? Eu vou contar até 3. Quem quiser, levanta a mão. E olha, irmão, foi bem assim. Ele falou: é 1, é 2, é 3. Aí quando ele falou 3, aí eu olhei para trás, um monte de gente levantando a mão. E o que aconteceu? Muitas pessoas foram lá na frente e eu estava responsável para cuidar de a gente acolher os nomes, para que depois a gente pudesse fazer uma visita. Irmãos, muita gente, uma grande equipe foi lá, tomou os nomes, e uma coisa que eu percebi nessa palavra, esse testemunho foi muito bonito, mas quando houve esse confrontamento, não houve nenhum desafio para levar as pessoas ao arrependimento. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nós pegamos todas aquelas fichas, nós distribuímos por região, cada igreja onde tinha as pessoas, as igrejas iriam visitar. Aí passou um ano, no outro ano a gente reuniu, eu perguntei para os pastores, daquele pessoal todo lá que foram visitar, alguém está frequentando tiveram alguma experiência de mudança de vida, foram discipuladas? Irmãos, os irmãos acreditam, não tinha uma pessoa. A mensagem deve ser uma mensagem: Cristo é o Senhor. E quando Cristo é Senhor de nossas vidas, nós somos confrontados a ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Porque sem o arrependimento, como Deus vai ser Senhor das nossas vidas? Mudaram o rumo da história porque a mensagem levava a produzir verdadeiros servos.
Irmãos, o evangelho humanista, centrado no homem, não gera servos, mas gera verdadeiros consumidores de religião. As pessoas vão à igreja para receber alguma coisa de Deus, e não para serem trabalhados por Deus no seu caráter. Ah, irmãos, quantos cristãos ainda mentem? Quantos cristãos ainda estão fazendo coisas que desagradam o coração de Deus? Não estão preocupados em que Deus possa mudar o seu caráter. Vivem sempre atrás de novas sensações, onde lhes parece ser mais fácil, mais conveniente, mais mágico, mais instantâneo, é ali que eu vou. A atitude não é de se dispor a Deus, mas sim de receber bênçãos. Irmãos, observe tantos lugares onde tanta gente que estão indo para buscar a Deus, estão indo para alguma igreja, mas não há nenhum compromisso. E sinaliza que, irmãos, esse compromisso não há com a parte de missões, tem até muito menos disposição de querer servir o próximo. Irmãos, minha preocupação é que podemos estar criando uma geração consumista de bênção, sem critérios. Fui abençoado. Isso que importa. Isso para mim é importante. Para os que se convertem ao evangelho humanista, tais contribuem se houver a promessa de que receberão muito mais. Ah, eu vou ajudar, mas eu quero muito mais. Irmãos, não tem sacrifício. Não se importam com o bem-estar do outro, mas sim no que vai ganhar com isso. Tudo é centrado nos seus interesses. Vão formando egoístas consumidores de bênção de Deus, mas nunca servos de Deus. Estamos num contexto muito complicado, irmãos. E gostaria de concluir dizendo o seguinte: a felicidade fora de Deus leva ao vazio, leva à frustração e leva à depressão. Todos nós fomos criados para viver com Deus. Irmãos, não há outra possibilidade de nós sermos felizes. Quando andamos em comunhão com Ele, nós nos sentimos acolhidos. Quando desfrutamos de sua amizade, desaparecem os sentimentos de autocomiseração. Amar a Deus deve ser a única ambição do cristão. Deus nos ajude e vamos ficar atentos, vamos ficar antenados com essa mensagem humanista que está pipocando por aí. Vamos cuidar para que isso não entre em nós e que nós absorvemos essa mensagem e começamos a viver dessa maneira. Deus nos ajude, Deus abençoe cada um dos irmãos, e eu gostaria de terminar com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Tua rica palavra, queremos agradecer que o Senhor, na Sua palavra, tem dado instruções claras de como nós, como Seus discípulos, devamos viver. E nós pedimos então Tua graça, pedimos então o Teu cuidado e pedimos a Tua capacitação para que cada um de nós possamos viver o verdadeiro Evangelho. Tua graça seja sobre cada um, sobre a Tua igreja, ó Deus, e nós queremos pedir que o Senhor venha nos revestir do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo seja com cada um de vós. E queremos pedir que o Senhor alcance também a saúde da Miyoko, a saúde de muitos que estão com problema de saúde. Que o Senhor esteja cuidando para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Amém.